Como é que é o seu trabalho, esse trabalho de respiração? Como é que é esse que eu fiz? Que eu não vou explicar melhor do que você, nem nunca. Eu mesmo acho difícil de explicar, sabe? Porque uma coisa é o trabalho em si, mas outra coisa é o que acontece dentro da gente. Isso é mais difícil. Então, o trabalho é uma vivência de 9 dias de respiração. A gente sai daqui de São Paulo e vai até uma pousada em São Francisco Xavier, e durante os 9 dias a gente, na verdade, pratica, estuda meditação, respiração e algumas outras vivências de meditação ativa também. Mas o que é incrível, na verdade, o que eu acho é a transformação que vai acontecendo dentro da gente. Porque todo mundo começa a se perceber e a perceber os outros cada dia mais bonito, cada dia mais leve, cada dia mais livre, começa a ter muita risada, muita leveza. E a gente começa a se dar conta de que esse jeito que a gente aprendeu a falar de desenvolvimento pessoal, que é um jeito muito ligado à terapia, é um jeito muito ligado a sofrimento. Então você tem que voltar para o passado para reviver tudo aquilo que você viveu de trauma, de dificuldade. Isso é um engano tremendo, mas é o que está na cabeça, no condicionamento de todos nós. Terapia né? a sofrimento. Exatamente. Quanto mais profundo, mais dor, mais eu acessar, mais eu vou me livrar. Não é verdade. A gente se afunda nisso, na verdade. Então, o que esse trabalho faz é desenvolver estados internos de clareza, de expansão, de bom humor, de criatividade. E aí você vai ver que aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquilo fica tão pequeno. São coisas que você resolve, mas com muito mais vitalidade, clareza. Então, eu acho que, de uma maneira geral, é isso. A gente faz isso através da respiração, porque a respiração é muito poderosa, e através da meditação. Mas eu diria que o que é um trabalho hoje é um processo, de fato, de transformação pessoal. Né? Vou falar minha versão, então. Diga. Cara, foi muito legal, porque quando eu conheci o trabalho do Instituto de Renascimento de São Paulo, eu não sabia onde eu estava indo. Você imagina, te convidarem para uma viagem e você não saber o destino. Era exatamente assim. Eu não sabia se eu ia terminar no Peru, eu não sabia se eu ia terminar em pessoas ortodoxas cristãs, eu não sabia, assim, eu tinha um cheiro de que o negócio parecia legal, mas eu não podia ser uma roubadaça, assim, né? Eu não sabia o que era. E quando eu descobri, assim, foi muito importante para mim na minha vida, porque eu descobri a respiração como uma ferramenta de autoconhecimento. Aquela coisa que eu tinha pesquisado, que os Beatles falavam, que os Beatles se interessaram na respiração e descobriram que a respiração poderia deixar eles tão loucos quanto criativos quanto as experiências que eles tinham com droga. Então eu achei aquilo fantástico. Eu lembro de ligar pra minha ex-sócia na época e falar... Meu, eu tô no lugar mais incrível do mundo. As pessoas respiram aqui, têm sonhos lúcidos e aumenta a criatividade. E o que é a respiração? O que é isso? Qual que é o potencial da respiração? Pois é, né? É difícil, assim, existem... Bom, eu sou biólogo e eu já olhei para isso pelos lados qual a sua da formação? fisiologia. Eu sou biólogo molecular de formação, fiz uma especialização em virologia, mas tem 30 anos que eu não trabalho com isso. Depois disso virei marceneiro de barco, tive empresa de informática, enfim, fiz várias outras coisas e acabei entrando nisso, né? E confesso que não por um chamado interno, nada disso. É que eu estava tão perdido na vida que quando apareceu um folheto lá de respiração e meditação na Índia, eu falei, bom, pior do que tá, não vou ficar. Então fui para lá para ver qual era. Pra Índia. Não foi na Vila Madalena, né? Você pegou as coisas e foi pra Índia. E me apaixonei pelo negócio lá. E me apaixonei exatamente porque eu cheguei num cara lá, num terapeuta, assim, porque eu tinha aqui no Brasil, quando eu tinha uns 18 anos e tal, estava vendo uma crise lá na faculdade e tal, e aí falaram, vai procurar um terapeuta, e eu tinha um maior preconceito com terapeuta, com psicologia, com tudo isso e tal, e não quis ir, né? Mas a coisa foi ficando tão apertada para mim que eu acabei indo, e foi legal, fiquei lá uns 6 meses, o cara era muito inteligente, era muito legal, foi ótimo, depois de 6 meses não aguentei mais sair. 8 anos depois eu estava lá na Índia, nesse momento aí, fui procurar um terapeuta, e aí ele perguntou, e aí, o que eu posso te ajudar? E eu, meio que querendo abreviar todo aquele falatório lá que tinha acontecido em Brasília e tal, eu disse, olha, acho que a gente pode começar pelo fato de que eu fui abandonado pela minha mãe. Aí ele olhou e falou, eu também, mas isso não tem a menor importância. Aí, cara, aquilo foi, como assim? Né? E ele disse uma coisa, foi uma sacada, né? Foi isso que eu falei agora há pouco, ele me disse, olha, é porque a psicologia ocidental começou com Freud. Freud era médico, tratava de pessoas doentes. O vocabulário é todo esse, cura, voltar para perceber onde começou. Então toda a visão é essa. Aqui, por uma razão ou por outra, não sei, a gente nunca estudou as pessoas aquém do normal, e sim as pessoas além do normal. Então o faquir, o levitador, o mestre, aquele que vive em estado de êxtase, aquele que está sempre sorrindo, e sempre perguntou,
Como é que você alcançou esse estado? Porque isso me interessa. Então é outro caminho, não é de resolver alguma coisa, não é de entender alguma coisa, não é de analisar alguma coisa, e sim de desenvolver um estado interno. E aí, claro, a respiração traz isso, ela desenvolve estados internos, assim como a meditação. E aí toda aquela coisa que a gente fica cheio de minhoca na cabeça, preocupado com isso, com aquilo, isso some. Quando a gente vê que isso some, a gente tem muito mais liberdade, muito mais energia para lidar com o que de fato isso some com um foco na respiração, com outro tipo de respiração. Com respiração e com meditação. Porque é normal hoje em dia as pessoas falarem, né? Ah, você está com síndrome do pânico, ou você está passando mal, você faz um certo tipo de respiração para você se sentir melhor. Exatamente. Né? Depressão, por exemplo, tudo isso, né? O problema é que, como a gente entende isso de uma maneira errada, a gente não entende que isso, no fundo, é um excesso de tráfego mental, é um esgotamento imenso por estar vivendo cada uma dessas coisas que a gente fica fantasiando. Então, a gente acaba não encontrando uma saída, ou vai para remédios, ou essas coisas todas, porque a gente tem uma compreensão errada do que está acontecendo. Né? Então, voltando para a pergunta, Calice, qual que é a importância, então? O que diabos tem na respiração? Que, por exemplo, depois de passar 9 dias com você e com o grupo na montanha, a gente brincava que você saía aleluiado do... Não sei se eu já te falei, sabia, né? Sabia. A gente fala aleluiado. Que é tipo, sei lá, a pessoa ela fica como se ela tivesse uma... Vou falar de um jeito assim, bem pra galera entender, como se o nível de serotonina da cabeça tivesse aumentado muito. Sim. Então, assim, nenhum problema mais tem problema. O vizinho que brigou não importa mais. Pô, é engraçado, porque você tá, às vezes, né, com pessoas muito próximas. Então, eu ia com a minha ex-esposa, era fato, a gente via, assim, aqueles gatilhos não eram predisposições ou gatilhos que levavam pra uma depressão, pra uma ansiedade. Sim. Durante um tempo, depois iam voltando devagarinho. As questões continuam, você precisa obviamente lidar com elas, mas o jeito que você olha para elas e para lidar é completamente outro. E muito menos alienado, na verdade, né? Porque a ideia que se tem às vezes é que quando você faz isso, você fica alienado num mundo de fantasia. Não ao contrário. Você volta com uma consciência foda, exatamente, né? Você fica bem naquilo para resolver aquilo. Alienado a gente estava antes, claro. Quando ficava nessa pensação. Não, já aconteceu de eu voltar do retiro e tô falando sério, eu conversar com o meu cachorro e entender o problema dele. Não dá pra explicar. As pessoas falam, nossa, o Bock é louco, eu tinha cachorro. Sério, eu tava com a consciência tão expandida, me sentindo tão bem, que parecia que a pessoa vinha falar comigo, ficava claro o problema da pessoa. Esse negócio muito doido, assim, de falar, nossa, as pessoas que vivem nesse estado têm uma facilidade de cuidar dos outros muito grande, porque você consegue enxergar muito. Exato. Né? Você sai desse autocentrismo que a gente tem, né? Sim, porque você tá de fato prestando atenção no outro e não no falatório constante aqui dentro, na fantasia toda aqui, né? Então eu diria, respondendo a tua pergunta, assim, olha, tem vários aspectos, eu não sei te dizer quais são os aspectos biológicos da respiração, porque eu nunca achei nada em relação a isso. Fora, uma melhor oxigenação, essas coisas básicas assim, não tem. Isso libera mais serotonina? Não sei, não existe isso assim. O fato é que a gente experimenta isso no corpo, mas eu diria que não é só respiração. Acho que toda uma série de vivências, na verdade, e da própria convivência, porque todo mundo vai se soltando, vai ficando amigo, todo mundo fica muito amigo, né? Isso é incrível. Calma, então eu vou te perguntar um negócio, uma dúvida de estudante. E o Leonardo Jorge na banheira? É ele que foi na banheira que fez? É ele que foi na banheira que começou lá. E aí, lá tinha também esse ambiente de autoconhecimento, de busca, e isso também era propício pra ele ter uma... Ou eles só estavam viajando pra ser neném de novo? Como é que era? Pois é, na época existia isso, né? Eles faziam isso para reviver o parto, porque diziam, não, você tem que voltar para o parto. Isso é essa visão antiga que eu te digo, né? Voltar para o parto, senão você não vai ser feliz. Só pra galera saber, a técnica, é uma técnica que chama renascimento. Chama renascimento por causa disso, e muita gente ainda trabalha assim. A gente já tem, sei lá, 20 anos pelo menos dos 30 de instituto que a gente já não olha mais dessa maneira. Porque no início, quando a gente aprendeu, a gente fazia igual. E o igual é muito baseado nessa visão antiga de terapia, de resolver problemas. Então, tinha que ter uma causa, e a causa era o trauma do nascimento. Existia tudo isso na época, né? Hoje a gente não vê mais assim. Para ele, existia sim muito desse contexto. Primeiro porque ele conhecia yoga. Então, ele conhecia a respiração Ujjayi, um pranayama do yoga, que é muito parecido com o renascimento. E a yoga fala muito da respiração, né? A base da filosofia, né? Exatamente. E depois que ele
também praticava meditação. Então, eu acho que, sabe, ali tinha... E ele estava numa banheira de água quente. E aí aconteceu espontaneamente com ele de reviver o nascimento dele. Por isso ele achou que fosse só isso e deu a isso o nome de renascimento, né? Mas, assim, hoje, pelo menos pra gente, não é só isso. É outro renascimento que ocorre, coisa, né? É outra coisa, é outra coisa.